Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo aqui do nosso canal no YouTube e tanto o vídeo quanto o canal, na verdade, nasceram porque a gente começou a postar algumas coisas, alguns assuntos de medicina intensiva lá no nosso perfil no Instagram. Inclusive o arroba está aqui em cima. Eu já convido vocês a seguir lá e a gente vai ter bastante conteúdo da nossa especialidade, certo? E o que que nos trouxe aqui? Foi exatamente porque a gente começou a postar algumas coisas de ventilação mecânica, né, conforme está aí na tela, que a gente começou a ver que a gente precisava fazer um vídeo mais longo e eu acredito que aqui no YouTube seja mais fácil de vocês assistirem, tá certo? A gente postou esse vídeo que está aparecendo aí na tela, né, que é o gráfico da ventilação mecânica do paciente, as curvas, melhor dizendo, né, e nós fizemos a pergunta mostrando apenas as curvas, qual seria a modalidade ventilatória que estava sendo utilizada no paciente, tá certo? E lá no final do vídeo, a gente vai chegar à conclusão junto de qual é a resposta correta, tá certo? Para a gente poder chegar a essa conclusão junto, não tem como eu simplesmente falar a resposta sem explicar como funciona de forma bem sucinta e resumida cada uma das modalidades ventilatórias. A gente vai falar um pouquinho sobre ventilação controlada a volume, que é o VCV, ventilação controlada a pressão, que é o PCV, e a ventilação por pressão de suporte, que é o PSV. Lembrando que essas três modalidades são as três mais utilizadas amplamente na maioria das UTIs mundo afora, tá certo? Então, começando pelo modo ventilação controlada a volume, quais são suas características, ou melhor, quais são seus ajustes principais, né? Como é que o ventilador funciona nesse modo ventilatório? O ventilador funciona da seguinte maneira: ele oferta uma determinada quantidade de ar que vai ser que o ventilador vai colocar entre aspas para dentro do pulmão do paciente, tá certo? Essa quantidade de ar que vai entrar é o que a gente chama de volume corrente. E essa mesma quantidade de ar, ela vai ser deslocada do ventilador para o pulmão do paciente a uma certa taxa, ou seja, uma velocidade, que em termos técnicos a gente chama de fluxo inspiratório, correto? Então, como é que a ventilação controlada a volume vai se comportar? A gente vai trazer aqui na tela um exemplo, né, do nosso dia a dia, em que está programado 240 ml de volume corrente, ou seja, a quantidade de ar que vai entrar a cada ciclo respiratório é 240 ml. Aí embaixo na barrinha não está aparecendo o fluxo, mas se a gente abrisse aqui em programações adicionais, a gente ia poder ver para ver qual seria essa taxa de fluxo, tá certo? Todo ventilador mecânico traz essas três curvas principais, né? A curva de pressão, a curva de volume e a curva de fluxo. E como é que eu vou saber qual qual curva é o que aqui? Pela unidade que vai estar aparecendo lá no ventilador. A unidade de pressão em centímetros de água, ficou um pouco cortado aqui, acreditem em mim. A curva de volume é trazida em ml, né? Ou seja, a quantidade. E a curva de fluxo é em litros por minuto, que é a de velocidade, tá certo? Então, a gente falou que a cada ciclo respiratório vai entrar X de volume corrente, que nesse exemplo é 240 ml. Ou seja, a cada ciclo foi ofertado 240 ml no interior do paciente. Vocês podem perceber, todas as curvas de volume aqui são exatamente iguais, tá certo? E a gente também falou que a pessoa que vai ajustar o ventilador vai escolher uma taxa de fluxo inspiratório, correto? Ou seja, o fluxo é sempre o mesmo. No passado, os ventiladores mecânicos, no modo VCV, só nos trazia a opção de fluxo quadrado, que é essa que vocês estão vendo na tela, tá certo? O que que é isso? Do início ao fim do tempo inspiratório, o fluxo é linear, né? É o mesmo, tá certo? Porém, alguns aparelhos mais modernos já trazem a opção de a gente mudar essa curva de fluxo para desacelerada, que vai ficar inicialmente alto e decrescente ao longo do tempo inspiratório, correto? Lembrando que aqui na curva de fluxo, tudo que é para cima é inspiratório e tudo que é para baixo é expiratório. Então, o tempo inspiratório durou daqui
para cá, onde está a seta, correto? Vocês concordam comigo que se o pulmão do paciente estava, entre aspas, vazio, e você começou a ofertar uma quantidade de ar, ao longo desse tempo a pressão vai aumentar, correto? E foi o que se comportou aqui na curva de pressão. Toda ventilação em modo volume controlado, na curva de pressão a gente vai ver um aumento progressivo da pressão, ou seja, ela é uma curva ascendente, correto? Então, no modo volume controlado, a gente conseguiu já definir como é que ela funciona. Nos modos ventilado, a pressão, seja pressão controlada ou pressão de suporte, elas vão se comportar de maneira semelhante, porém tem uma diferença básica entre elas que a gente vai falar daqui a pouco mais à frente, tá certo? Mas, apesar de haver uma diferença, o comportamento é parecido. Por quê? O ventilador vai ofertar uma certa pressão, né? E essa pressão, por diferença de pressão, o ventilador tem uma pressão maior e o pulmão do paciente tem uma pressão menor, o ar vai se movimentar para o interior do paciente, correto? No modo pressão controlada, essa pressão mais alta, a pressão do pulmão, a gente denomina de pressão controlada. E aqui no modo pressão controlada, além de a gente escolher essa própria pressão, a gente também vai definir por quanto tempo essa pressão vai ficar mantida acima do que está o pulmão do paciente, correto? No gráfico vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Lembra que eu falei? A pressão vai ser mantida constante durante todo o tempo inspiratório, ou seja, do início ao fim do tempo inspiratório, aqui na curva de fluxo a gente pode delimitar, o tempo inicial dura exatamente isso, tempo inspiratório, e durante esse tempo todo a pressão mantida constante. Só um parêntese aqui que eu vou fazer. Os vídeos que estão aqui, as fotos, são todas do mundo real, né? A gente preferiu trazer assim para que o entendimento e a aplicação prática de todos fique mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? No livro, a curva de pressão, no modo PCV, é uma linha reta, né? Nos livros, nos artigos, que é o que a gente vai encontrar. Só que no mundo real não é assim. Por que que não é assim? Porque existe tubo, existe traqueia, via aérea inferior, existe secreção dentro desse pulmão, né? E isso tudo pode interferir e fazer com que a curva de pressão fique parecida com o que vocês estão vendo aí na tela, ou seja, não é exatamente uma linha reta, tá certo? Vocês concordam comigo que aqui nesse exemplo a gente escolheu uma pressão basal, que é essa linha aqui de base, na fase expiratória, que é a PIP, né? Ou seja, do ciclo anterior, né? Desse ciclo anterior aqui, nem tudo que entrou vai sair. O ventilador vai manter uma certa pressão para que os alvéolos não entrem em colapso, correto? O que é isso? A gente chama de PIP. A partir do momento que há um novo ciclo respiratório, o ventilador vai jogar a pressão lá em cima, né? A gente escolheu aqui uma pressão controlada de 15, né? 15 mais 8, 23, né? Chegou aqui a 23, isso vai ser mantido do início ao fim do ciclo respiratório. Vocês concordam comigo que, conforme o ar vai entrando do ventilador para dentro do pulmão do paciente, a velocidade com que isso vai acontecer, isso vai sendo decrescente ao longo do tempo, porque as pressões vão chegando muito próximas. O ar está entrando e a pressão lá dentro do pulmão do paciente vai se aproximando à pressão que o ventilador está ofertando. Por isso que toda a curva de fluxo no modo pressão controlada, ela se comporta mais ou menos assim como está na tela, de forma decrescente ou desacelerada, que é o termo técnico que a gente usa, tá certo? Nós falamos também que o tempo inspiratório é um ajuste que a gente escolhe no modo pressão controlada. Vocês percebam, vamos dar o exemplo aqui, digamos que esteja 1 segundo, esse ciclo durou 1 segundo, o segundo ciclo também durou 1 segundo, o terceiro ciclo também durou 1 segundo. Uma outra característica da curva de fluxo nos modos a pressão, além dela ser desacelerada, é que elas não são iguaizinhas. Vocês percebam que essa curva é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Tá certo? Então, no modo pressão controlada, a pressão é constante, o fluxo é desacelerado e o volume é variável. Aqui não ficou tão bonito, porque o volume está até parecendo igual, né? Mas vocês poderiam me perguntar, mas não poderia ser modo
Então, ventilação controlada a volume, a resposta aqui é não, porque a curva de pressão é constante do início ao fim do ciclo da fase inspiratória. Se fosse modo ventilado a volume, conforme a gente falou anteriormente, a curva de pressão seria ascendente, tá certo? Voltando ao que eu falei, os modos a pressão, a curva de pressão é constante do início ao fim, seja no modo pressão controlada ou no modo pressão de suporte, é muito parecido. Porém, a diferença é que no modo pressão de suporte, o termo pressão controlada não vai aparecer mais lá no ventilador e vai existir o termo pressão de suporte para a gente ajustar. Essa pressão de suporte é parecida, só que a diferença entre pressão de suporte e pressão controlada é justamente na questão da duração do tempo inspiratório. Por que eu estou dizendo isso? Se o paciente faz um esforço maior ou menor, o tempo vai oscilar, tá certo? A gente está vendo aqui na curva de fluxo que o tempo inspiratório desse primeiro ciclo foi maior, desse segundo ciclo foi menor e desse terceiro ciclo foi mediano entre os outros dois anteriores, correto? Por que isso acontece no modo PSV? Porque o fator aqui que vai acontecer o fim da fase inspiratória não é o tempo, é o esforço do paciente, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas o que a gente percebe aqui no modo PSV? Pressão constante do início ao fim da fase inspiratória, né? Gerando um fluxo desacelerado e um volume variável, tá certo? Por que aqui não pode ser modo PCV? Justamente por isso que eu falei. O tempo aqui é um, aqui é outro, e aqui no terceiro ciclo é outro, totalmente diferente, tá certo? Dos dois anteriores. Isso é comum de acontecer no modo PSV, né? E no quiz que a gente postou, na verdade foram dois, o primeiro deles foi mostrando o vídeo e perguntando qual seria o modo ventilatório, né? Esse primeiro da esquerda da tela. Vamos analisar aqui. A pressão é constante do início ao fim da fase inspiratória, correto? Então o modo VCV está fora, porque não é uma curva ascendente de pressão, correto? Nos resta PCV e PSV. Vamos analisar a curva de fluxo. O tempo aqui foi o mesmo? Não foi o mesmo, né? Então, no gestor não é pressão controlada, o modo ventilatório que está sendo utilizado aqui é o modo pressão de suporte, tá certo? E a segunda pergunta foi, por que pressão de suporte, né? Fluxo e volume variáveis a gente encontra no modo PCV, conforme a gente já falou. Então, a resposta A, pegadinha, não é, né? A pressão é constante e o tempo inspiratório é variável? Perfeito, essa é a resposta do segundo quiz, correto? Bom, gente, nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu queria pedir desculpa pelo meu nervosismo, como eu falei lá no início, esse foi o primeiro vídeo aqui do nosso perfil. Além do meu nervosismo, eu queria pedir desculpa também pela qualidade técnica dos slides, pela qualidade técnica do som, que possa não ter contribuído de uma forma positiva para todos nós, mas eu acredito que todos nós vamos melhorar, né, nesse sentido, tanto para vocês quanto para mim, pessoal. Então, assim, eu queria pedir para vocês seguir o nosso perfil lá no Instagram, tá certo? O arroba tá aí em cima de novo. E deixa aqui nos comentários embaixo que tipo de conteúdo ou sobre o que você quer que a gente traga nos próximos vídeos para que a interação fique bacana, tá certo? A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo.